Fala pessoal, sou o Cleison, economista, mestre em economia e pesquisador aqui na Fundação Juntos Podemos. E hoje o Economia em Foco vai falar sobre a gripe aviária e seus impactos econômicos no Brasil, dos bloqueios internacionais até a possibilidade de alta ou queda no preço do frango. Vamos entender o que está acontecendo e o que pode vir por aí. Imagina o susto, um vírus altamente patogênico detectado bem no coração de um dos nossos polos avícolas. As autoridades reagiram rápido. O Ministério da Agricultura decretou a emergência zoossanitária por 60 dias na região de Montenegro, lá no Rio Grande do Sul. Valeram restrições severas, nada de transportar aves ou ovos para fora, a vigilância total e inspeções constantes. O governo gaúcho também entrou em ação, vistoriando dezenas de propriedades vizinhas e monitorando qualquer sinal da doença. A ideia é conter e erradicar o foco o mais rápido possível, isolar o problema antes que se espalhe. Os gaúchos respondem por cerca de 15% da produção e exportação de aves do Brasil, junto com Santa Catarina e Paraná, os outros dois gigantes do frango no Brasil. Formam a trincheira sulista, responsável por 65% de toda a produção nacional e 78% das exportações de frango. Ou seja, o vírus apareceu justamente onde a avicultura brasileira é mais forte. Dá para entender por que houve tanta mobilização imediata, né? Um surto fora de controle ali poderia atingir em cheio a espinha dorsal do nosso abastecimento interno e das vendas externas principalmente. A confirmação do caso no Rio Grande do Sul soou como um alarme do comércio mundial. Em questão de dias, vários países anunciaram bloqueios à importação de aves brasileiras. A União Europeia e pelo menos 9 países suspenderam total ou parcialmente a compra do nosso frango. Foi um efeito dominó. Assim que saiu a notícia do foco gaúcho, os parceiros comerciais acionaram protocolos sanitários e fecharam as portas, pelo menos temporariamente. E cada lugar reagiu de um jeito. Chile, Argentina, Uruguai, México e Coreia do Sul bloquearam toda a carne de frango vinda do Brasil. Já o Japão optou por uma restrição regional. Ele proibiu só o frango originário de Montenegro do Rio Grande do Sul, onde o surto ocorreu. China, União Europeia e África do Sul foram mais duras. Suspenderam as importações nacionais e deixaram de certificar qualquer lote brasileiro, segundo os acordos sanitários. Para um país que exporta proteína animal como o nosso, esses embargos são um baque e tanto. Significa ver contêineres de carne de frango barrados nos portos, pedidos sendo cancelados e clientes buscando outros fornecedores. Os impactos econômicos imediatos não demorariam a aparecer. Afinal, o Brasil não é chamado de maior exportador de frango do mundo à toa. Em 2024, as exportações de frango renderam cerca de 57 bilhões de reais ao Brasil. Dinheiro que ajuda a equilibrar a balança comercial, fortalecer o agronegócio e gerar empregos em toda a cadeia, do campo ao porto. Quando tantos mercados importantes suspendem compras de uma vez, esse fluxo de receita fica ameaçado. Para muitos países importadores, aliás, é difícil ficar sem um frango brasileiro. A China, por exemplo, importa mais da metade do frango que consome justamente do Brasil. E grande parte do que não vem do Brasil, eles compram dos Estados Unidos. Só que lá a gripe aviária devastou plantéis nos últimos anos, além de que os chineses ainda enfrentam essas tensões comerciais com os americanos. Isso coloca pressão para uma solução rápida. Eles precisam da nossa oferta e a gente precisa do mercado aberto. É uma interdependência enorme, e agora fica evidente o risco de colocar tantos ovos literalmente na mesma cesta. Do lado brasileiro, a balança comercial pode sentir o baque. O agronegócio tem sido o motor do superávit comercial do Brasil. Produtos como soja, carnes, bovina, de frango e a suína e seus derivados trazem os dólares que muitas vezes compensam déficits de outros setores. Analistas já falam em impacto na casa de 1% do PIB caso as suspensões se arrastem por meses, além de efeitos em cascata nos municípios dependentes da avicultura exportadora. E para você, consumidor, que já está pensando, mas ir para o supermercado, o preço do frango vai explodir? A resposta não é tão simples. Na verdade, pode acontecer o contrário no curto prazo. Com vários países barrando nossa exportação, uma parcela da produção que iria para o exterior pode encalhar no mercado interno. Mais oferta dentro do país, se a demanda interna não subir da mesma forma, tende a forçar os preços para baixo. Então, no caso do frango agora, já se fala que pode haver promoções e queda nos valores domésticos se os frigoríficos não conseguirem redirecionar a produção bloqueada. Só que isso é só um lado da moeda. E se o surto se espalhar? Aí o jogo vira. Se por azar o vírus atingir mais granjas e obrigar o abate de aves em grande escala, poderemos ter redução da oferta e pressão de alta nos preços adiante. Vale lembrar que o governo do Paraná chegou a ordenar a destruição preventiva de 10 milhões de ovos de incubação, uma medida drástica para evitar a crise de animais possivelmente expostos ao vírus. Além disso, a experiência internacional serve de alerta. Nos Estados Unidos, a gripe aviária vem causando estragos desde 2022. Já foram abatidos mais de 169 milhões de aves por lá. Ou seja, um surto prolongado pode sim levar à disparada de preços, especialmente de ovos e cortes específicos, como ocorreu lá fora. Por isso a importância de controlar logo no início, tanto para poupar os produtores de perdas enormes, quanto para evitar a volatilidade de preços para o consumidor. A expectativa otimista é que, contido o foco, o mercado externo reabra logo e o setor se normalize,
evitando tanto prejuízo para o produtor quanto altas bruscas de preços para o consumidor. E agora, quanto tempo até essa gripe passar? A boa notícia é que há um otimismo cauteloso no ar. Autoridades brasileiras têm lembrado que a demanda global por frango é muito forte e que muitos países não podem ficar longos períodos sem o nosso produto. O Brasil pode retomar o status de livre de gripe aviária se não for registrados mais casos da doença em 28 dias. Isso indica que as restrições podem ser afrouxadas em breve, caso o surto permaneça isolado. Historicamente, o Brasil já mostrou capacidade de dar a volta por cima em crises sanitárias. Lembra da febre aftosa de 2005 que eu citei? Naquele caso foi duro. Exportações suspensas, prejuízos bilionários, pecuaristas falindo, mas o país reforçou a vigilância, vacinou em massa, negociou acordos de regionalização e acabou recuperando os mercados nos anos seguintes. Hoje, a nossa carne bovina alcança o mundo todo novamente. Com a gripe aviária, a situação é diferente, até porque frango não se vacina contra esse tipo de vírus. Mas o princípio é similar: ação rápida, transparência e negociação. Tudo indica que o foco no Rio Grande do Sul será debelado rapidamente. Então, pessoal, o que fica claro nesse episódio é que um simples vírus pode virar um problemão econômico no piscar de olhos. A avicultura brasileira, que vinha voando alto, encontrou uma turbulência chamada gripe aviária. Mas se tem algo que aprendemos em outras crises, é que dá para superar. E você que está assistindo, já tinha imaginado que um surto animal poderia afetar o seu bolso ou até o PIB do país? Ficou surpreso ao saber que o Brasil exporta tanto frango assim e que uma doença poderia travar essa engrenagem? Divide aqui com a gente a sua opinião nos comentários. Se curtiu o vídeo de hoje, não esquece de compartilhar o vídeo e, claro, se inscrever aqui no canal da Fundação Juntos Podemos para continuar acompanhando a Economia em Foco. Até a próxima, pessoal!